moradores do centro da cidade se depararam com um incêndio de grande proporção desde a noite de ontem, que teve uma duração média de 16 horas em ao menos 4 imóveis nas ruas Barão de Duprá e Cavaleiro Basílio Jafé, na região da 25 de março, no centro de São Paulo. O incêndio começou por volta das 21 horas e o Corpo de Bombeiros chegou em seguida com 30 viaturas e aproximadamente 85 homens para atender a ocorrência. Segundo as informações preliminares dos bombeiros, o edifício abriga uma galeria comercial de artigos populares e para festa. As chamas se alastraram para além do prédio e atingiram a unidade da loja Matsumoto e uma igreja. Todos os imóveis estavam vazios, incluindo a igreja. Mas por volta das 8 horas da manhã desta segunda-feira, o fogo foi extinto pelas equipes, que agora trabalham na fase de rescaldo. Estava tão grave a situação que 2 bombeiros foram encaminhados para um hospital no Tatuapé com queimaduras de 2º grau. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, visitou um dos bombeiros no hospital e agradeceu em nome da população paulista. A gente percebeu que ficou encurralado no incêndio. Falei pro Santiago, falei, meu, hoje a gente sai, puxa a força de onde não tem, né, para poder superar. Então, graças a Deus, aqui vai dar tudo certo. Estou aqui para homenagear você em nome da população de São Paulo, o que a gente pode fazer agora, pela tua bravura, pela tua determinação. E não teve nenhuma vítima, a não ser vocês que foram lá para proteger que não tivesse vítimas. Então, vai dar tudo certo e te agradece a tua luta. Quantos anos você está na corporação? O caso foi registrado como incêndio e furto no 8º Distrito Policial e está sob investigação. O registro de furto vem de uma ocorrência registrada pelos policiais ao chegarem ao local. Além disso, o prédio onde o fogo começou não tinha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e o documento é obrigatório. A recomendação dos bombeiros é para que os comerciantes da região permaneçam fechados, sem previsão de liberação para a abertura. Os prestadores de serviço de saúde estão dispensados até o dia 30 de julho de cumprir metas quantitativas e qualitativas contratadas com o Sistema Único de Saúde. O objetivo também vai ser de garantir os repasses dos valores financeiros do SUS. Foi ordenado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada em edição extra do Diário Oficial da União a execução do projeto de lei que autoriza os prestadores de serviço da saúde pública de cumprir metas quantitativas e qualitativas no Sistema Único de Saúde, o SUS. A proposta resulta do projeto de lei de autoria do senador José Serra. O texto foi aprovado pelo Senado e pela Câmara, mas recebeu veto total do presidente Jair Bolsonaro em maio deste ano. A dispensa no cumprimento de metas havia sido determinada antes pela Lei 13.992 de 2020. Por conta da pandemia de Covid, a norma suspendeu por 120 dias a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas. A proposta foi uma forma encontrada para compensar as despesas imprevistas provocadas pela elevação dos custos de medicamentos, materiais, equipamentos de proteção individual e pessoal e especializado durante a pandemia. De acordo com a nova lei, a prorrogação da suspensão vale para prestadores de serviço de saúde de qualquer natureza e começa a contar retroativamente a partir de 1º de março de 2020. A norma garante o repasse integral dos valores financeiros contratados entre os prestadores e o SUS. Bernie Ecclestone, ex-poderoso chefão da Fórmula 1, vai ser julgado no Reino Unido por fraude fiscal. Ele teria omitido bens no exterior equivalentes a 2,5 bilhões de reais. A Receita do Reino Unido anunciou que o ex-chefe da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, vai ser acusado de fraude por ter omitido o equivalente a mais de 2,5 bilhões de reais em bens no exterior em declarações ao fisco.
Em um comunicado, Andrew Penley, que dirige o Crown Prosecution Service, o serviço fiscal da coroa, escreve que foram analisados os elementos transmitidos pelo fisco. O texto informa que foi autorizada a acusação de Eccleston por falsas declarações em relação à não declaração da existência de bens no exterior. O diretor do fisco inglês ainda afirma que é de extrema importância que não haja reportagem, nenhum comentário ou compartilhamento de informações online que possam prejudicar o processo. Bernie Eccleston, de 91 anos, liderou a Fórmula 1 por quase 40 anos e renunciou ao cargo de chefe da elite do automobilismo em 2017, depois de ser demitido pelo detentor dos direitos comerciais da categoria, o grupo americano Liberty Media. Uma audiência foi marcada para 22 de agosto no Tribunal de Westminster, de Londres, mas não tem sido especificado se Eccleston deve comparecer. A ONU anunciou que em novembro deste ano a população mundial deve chegar a 8 bilhões de pessoas. A população mundial deve alcançar a marca de 8 bilhões de pessoas no dia 15 de novembro. A projeção feita pela Organização das Nações Unidas também aponta que a Índia vai superar a China como o país de maior população em 2023. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que o marco populacional é uma recordação de nossa responsabilidade compartilhada de cuidar do nosso planeta em um momento para refletir sobre o que estamos em dívida com os nossos compromissos mútuos. Ele lembrou ainda que os avanços na saúde prolongaram a expectativa de vida e reduziram drasticamente as taxas de mortalidade materna e infantil. A projeção do Departamento de Economia e Assuntos Sociais da ONU afirma que a população mundial está crescendo no ritmo mais lento desde 1950. O mundo deve alcançar 8 bilhões e meio de habitantes em 2030 e 9 bilhões e 700 milhões em 2050. Na década de 80, deve chegar ao pico de quase 10 bilhões e 400 milhões antes de registrar a estabilidade até 2100. Atualmente, se observa uma queda líquida nas taxas de natalidade dos países em desenvolvimento. Enquanto isso, mais da metade do crescimento projetado na população mundial nas próximas décadas será concentrado em 8 países. São eles República Democrática do Congo, Egito, Etiópia, Índia, Nigéria, Paquistão, Filipinas e Tanzânia. E depois do intervalo, guerra no leste europeu provoca diminuição de cirurgias estéticas na Rússia. Bienal do Livro em São Paulo surpreende pelo alto número de visitantes. É logo depois do intervalo, não saia daí, nós voltamos já.